Fala galera do canal Na Leitura, mais uma vez aqui comigo, meu nome é Léo Ferreira e hoje vamos conhecer esse livro que é fantástico, Para Estar com Deus. Vamos lá, nesse livro nós vamos conhecer um pouquinho sobre a vida interior, a vida mística, a vida de oração. Como que a gente pode crescer na vida com Deus? Como que a gente pode transformar a nossa rotina diária numa rotina de oração? Como que a gente pode nos transformar em uma pessoa de oração? Esse livro vai nos ensinar muitas e muitas dicas para que a gente possa crescer juntos. Quem escreveu esse livro foi o Francisco Fausto. Ele é um padre do Opus Dei e ele tem diversos livros fantásticos. Eu sou, de fato, muito fã do padre Francisco Fausto. E alguns livros, por exemplo, são citados até aqui atrás deste livro. A Conquista das Virtudes, Tornar a Vida Amável, Dons do Espírito Santo, Procurar, Encontrar e Amar a Cristo. Exemplos, imagens e símbolos. Deus na vida cotidiana. Só grandes livros. Esse livro, A Conquista das Virtudes, por exemplo, eu sou professor, cheguei até a aplicar em alguns colégios alguns métodos sobre virtudes, sobre a própria conquista, como ser uma pessoa mais virtuosa. Ensinava isso para alguns alunos. E vale muito a pena. Um dia nós iremos fazer um vídeo sobre esse livro e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas voltando a falar sobre o Para Estar com Deus. Esse livro é muito importante para nós. Aqui nós temos como rezar diversas orações. E também, para que se você não conhece, você pode também aprender um pouco mais sobre a vida de oração e várias orações da igreja, tá bom? Aqui ele vai dando dica, vai dando não só como orientação, entre aspas, espiritual, daquilo que é a vida interior, mas também ele vai orientando caminhos, meios para que nós possamos crescer nessa vida interior, essa vida em Deus. Como, por exemplo, às vezes nós temos dificuldade com a nossa vontade, com a nossa força de vontade. Nós temos até grandes propósitos de iniciarmos uma vida de oração, de buscarmos estar sempre em oração, e aí a gente começa a rezar o terço, começa a fazer, por exemplo, a Léxio Divina, começa a fazer novenas, rosários, quaresma de São Miguel Arcanjo. Na quaresma, a gente coloca, na quaresma de preparação para a Páscoa, a gente coloca várias coisas, várias metas para a gente alcançar, mas muitas das vezes a gente pode parar no meio do caminho. Isso acontece. Mas nesse livro a gente vai também aprender um pouco a como lidar com a nossa vontade, a nossa força de vontade, essa ascética, essa busca de crescimento espiritual, aprender a sofrer, a ver sentido no sofrimento, a entender que a vida não é só prazeres e que nem mesmo a vida de oração ela é feita apenas de prazeres e de consolação, de arrepios, de choro, mas também de aridez. E que na aridez podemos também continuar o crescimento em Deus. Principalmente lá, vamos crescer na fé. Quero já ler um trechinho do livro para você. Na realidade, como diz São Paulo, nós não sabemos o que devemos pedir, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. É uma maravilha. Podemos pedir a Deus com simplicidade tudo que for honesto e bom. Exemplo, saúde física e espiritual, forças para enfrentar um problema determinado e, se possível, que Deus afaste esses problemas. O pão material, recursos para o sustento próprio e da família. O pão espiritual,
o bem da igreja, a paz no mundo, o bem comum do país. Isso nós podemos colocar no nosso pedido de oração. E esse livro ele foi escrito e desenvolvido, né, pensado com diversos capítulos e subtítulos ali. Vamos dar uma passada nesses títulos e subtítulos. Primeiro, ele vai falar sobre o que é a oração, né? Ele vai desenvolver tudo aquilo que é um conceito básico ali da vida de oração, aquele entendimento onde vai dar o sustento, a fundamentação da vida interior, da vida de oração. E depois ele vai destrinchar esse contexto da vida de oração, mostrando, por exemplo, a oração vocal, a oração mental, o evangelho, como orar com o evangelho, aquilo que nós chamamos de léxio divina, como orar com a palavra de Deus, como fazer então uma meditação com a palavra de Deus. Também ele vai falar sobre o Santo Terço, ou o Rosário, vai mostrar a importância do Rosário, o significado de rezar essa grandíssima oração com a Virgem Maria. E nós temos um vídeo falando sobre o Santo Rosário, de um outro livro, né, um livro de São João Paulo II, que é o Rosário da Virgem Maria. O exame de consciência e a leitura espiritual. Isso aí poucos cristãos conhecem. O que é uma leitura espiritual? Leitura espiritual é como isso que nós estamos propondo aqui para você. Pegar um bom livro e entrar nessa vida espiritual. Crescer. Você, de fato, ouvir principalmente da boca do seu diretor espiritual conselhos de bons livros para um crescimento na sua vida em Deus. E, obviamente, crescendo na sua vida com Deus, você também vai crescer na sua vida humana. Tá certo? Porque uma coisa não pode andar fora da outra. As duas, a vida espiritual e a vida cotidiana, a vida de ação, de trabalho, vida profissional, vida de família, ela tem que ser inspirada e motivada pela nossa vida em Deus, nossa vida espiritual. Então, essas leituras espirituais, esses crescimentos que nós podemos ter são essenciais. Depois, a Santa Missa e a confissão. Dois grandes sacramentos, né? A Eucaristia e a confissão, a penitência. Aqui nós podemos aprender a fazer uma preparação, tá? Antes da missa, ainda mais nesse mundo corre-corre de hoje, a galera chega para a missa já com 5 minutos, não para começar, 5 minutos atrasados, geralmente, né? Então, vamos lá, chega antes, reza, silencia, escuta a Deus, se prepara para o grande mistério da Eucaristia. E também, para a confissão, há uma preparação, exame de consciência. Você tem que pedir a Deus, à luz do Espírito Santo, que ele possa te iluminar, mostrar o que você precisa se converter. E aí, a partir desse momento de conversão, de encontro com Deus, ir se confessar. E depois, né, ele vai aconselhar a buscar um diretor espiritual. Não sei se você sabe o que é ser dirigido espiritualmente. O diretor espiritual é geralmente um padre que vai, ao te ouvir, te ajudar a discernir um caminho em Deus, um caminho de crescimento. Às vezes nós falamos assim, poxa, eu quero ser santo, mas às vezes a gente fica perdido. Por onde começar? Tá aí, diretor espiritual. É um bom recurso que a igreja dá. Os padres, que todos eles, né, à medida do possível dele, de tempo, dos padres, eles são excelentes diretores espirituais. E aí eles vão nos ajudar a ser mais de Deus, ter um coração mais direcionado a Deus e um coração também mais direcionado à Virgem Maria, à igreja, ao próximo e um coração cada vez mais virtuoso para fazer sempre a vontade de Deus.
A oração, meus irmãos. A oração é o caminho. Santa Teresa d'Ávila. Vou até pegar para vocês aqui. Esse livro aqui. Santa Teresa d'Ávila, nesse livro Castelo Interior ou Moradas, ela vai falar: o cristão que não ora está fora do castelo. E o que isso significa? A pessoa que não ora já está distante de Deus, está fora do céu, está fora da presença de Deus, aqui na terra. Portanto, meus irmãos, se queremos o céu, e nós queremos o céu, busquemos uma vida interior. Eu acho que é de extrema importância esse livro, Para Estar com Deus, do padre Francisco Fausto. Vale muito a pena e espero que você goste muito dessa leitura. É um livro bom, pequeno, eu considero esse livro pequeno, tá? Não vamos ver quantas páginas ele possui. 191 páginas, dá para ler sossegado aí, em 2 semanas, tranquilo, tá bom? E vale a pena. Pensa no seu crescimento, no bem que esse livro pode fazer para você, para sua vida em Deus. Tá aí, peço a você que possa deixar também o seu like, também compartilhar o link com seus amigos. Você que participa de grupos de jovens, grupos na igrejas, pastorais, partilhem esse link para que outras pessoas possam não só conhecer o canal, mas também conhecer aquilo que nós iremos trabalhar aqui, os livros que eu irei trazer para vocês, tá bom? Conto com a divulgação e conto também com a oração de cada um de vocês por esse nosso trabalho. Muito obrigado, fique com Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tchau, tchau.